Bom dia, saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Ele está presente aqui, já se faz presente aqui, que nós cremos, porque estamos aqui reunidos no seu nome, amém? Vamos colocar de pé um instante, irmãos, vamos orar e vamos fazer uma breve meditação num salmo para iniciarmos esse culto abençoado, esse culto onde certamente Deus vai falar conosco, Deus vai agir, Deus vai operar sobre nossas vidas, assim nós cremos, por isso que nós estamos aqui, que cremos num Deus que age, amém? Nosso Deus, nosso amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos reunimos aqui como igreja, Senhor, para Te adorar, para louvar, para cultuar o Teu nome, Senhor. Carecemos, ó Senhor, da Sua graça e da Sua misericórdia, Senhor. Por isso dizemos nessa manhã, vem sobre nós, ó Senhor. Vem sobre nós com a ação do Teu Espírito Santo, ó Pai, sondando e esquadrinhando os nossos corações, ó Pai, e tirando tudo aquilo que não agrada ao Teu Espírito Santo, Pai. Tirando tudo aquilo, Pai, que sobe como um cheiro ruim diante da Tua presença, para que sim, Senhor, a nossa vida, Pai, possa ser achada, Senhor, como um bom perfume, Senhor, que suba as Tuas narinas, ó Senhor, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Age sobre as nossas vidas, Pai. Manifesta com o poder do Teu Santo Espírito aqui em nosso meio, Senhor. Passeia, Senhor, aqui no nosso meio, Pai. Toca, Senhor, no mais profundo do nosso ser, assim nós pedimos, ó Pai. E nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toda a exaltação seja dada ao Teu nome, Jesus Cristo. Nós queremos dizer nessa manhã o quanto nós Te amamos, Jesus. Tu és a nossa porção, o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Sem Ti nada somos, ó Pai. Nada somos sem Ti, Senhor. Por isso clamamos, ó Senhor, vem sobre nós. Abraça-nos, ó Senhor, com a Tua doce e santa presença, Pai. Nós cremos que Tu estás aqui presente, Senhor. Nós Te louvamos por isso, ó Pai. Grande é o Teu nome, Jesus. Grande é o Teu nome, Senhor. Grande sim é o Teu nome, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nesse nome poderoso que nós oramos, nesse nome poderoso que nós intercedemos. Ó Senhor, esse culto é para Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, fala conosco, ó Pai. Recebe a adoração do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós pedimos, ó Pai. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir no Salmo 16, Salmo de Davi. É uma mitá de Davi, que é algo que aparece em alguns salmos como um pré-título. E essa mitá geralmente é traduzido como um escrito precioso. Toda palavra é preciosa. Ela é espada de dois gumes. E ela é apta para discernir, né? Toda a nossa vida. A palavra de Deus é ela que traz o discernimento. Então a palavra de Deus, o salmista Davi diz assim, na minha tradução aqui: guarda-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro além de Ti. Quanto aos santos que estão na terra, são eles os ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores daqueles que comem após outros deuses se multiplicarão. Não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. As linhas me caíram em lugares deliciosos, certamente me coube uma formosa herança. Louvarei o Senhor, que me aconselha até de noite. O meu coração me ensina. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha língua. Também a minha carne repousará segura, porque não deixarás a minha alma no inferno, aleluia, nem permitirás que o Teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver a vereda da vida, na Tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétua à Tua direita. Salmo de Davi, onde ele expressa aqui
algo que nós temos que anelar, que desejar e que buscar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. Deus é em quem nós podemos nos esconder, em meio a todas as tribulações que todos os dias vêm contra nossas vidas. Em meio a esse oceano que está muitas vezes agitado, é em Deus, como o salmista Davi, que nós temos que dizer: em Ti me refugio, e ter o Senhor como realmente Senhor das nossas vidas. Não apenas aquele Senhor que nós proferimos com os nossos lábios, mas assim aquele Senhor que realmente nós a Ele obedecemos. A Ele nós temos como a direção na nossa vida. E é esse Deus também que nós temos que ter todo o nosso deleite. Toda a nossa alegria não pode estar baseada nas coisas dessa vida, mas a nossa alegria tem que estar no Senhor, porque o Senhor tem que ser a nossa porção maior. A nossa herança é o Senhor, o nosso Deus. E Ele também, além de tudo, é Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá força, que nos dá ânimo, é Ele que derrama os dons sobre a nossa vida. Nós amamos porque Deus nos amou. Nós amamos porque Deus concedeu o amor às nossas vidas. E há algo que eu achei maravilhoso que o salmista ainda fala aqui: louvarei o Senhor. Louvarei o Senhor que me aconselha. Até de noite o meu coração Ele ensina. Quando nós estamos ainda adormecidos, meus irmãos, Deus zela por nós. O Seu Espírito Santo paira sobre as nossas vidas quando nós andamos na Sua presença e Ele nos ensina. Ele nos ensina, falando ao nosso mais íntimo do nosso ser. E é nele que nós temos que buscar esse conselho para toda e qualquer coisa. Por isso o salmista também fala no Salmo 1 que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Que nessa manhã você possa pôr o Senhor continuamente diante da tua vida. E você possa saber que com Deus você não sai perdendo nunca. Amém. Porque com Deus você terá a porção e terá o deleite eterno, como Ele promete aqui. E não deixará você ver o inferno e nem a maldade. Mas você estará um dia com Ele na glória. Se você colocar o Senhor diante da tua vida todos os dias, todos os teus dias. Amém? Louve o Senhor como fosse o último culto nessa manhã. Louve o Senhor. Com todo o teu coração, com toda a tua alma. Derrame a tua vida diante dEle. Nessa manhã. Se há algo que te atrapalha, lance fora. Feche os seus olhos e adore ao Senhor, somente a Ele. E como diz a Bíblia, todo cântico seja como um cântico novo essa manhã. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém? Deus abençoe. Amém, igreja? Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Esse primeiro louvor, quero convidar a igreja a sair do lugar, cumprimentar o irmão que está na frente, que está atrás, do lado, esquerdo, direito, beleza? Não deixe de cumprimentar ninguém. Tá valendo já, hein? Te glorificarei.
te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Vamos lá, em todo tempo? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos lá, sua igreja, vai, te louvarei. Eu te louvarei. Tá lindo! Vamos juntos! Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Louvamos o nome do Senhor Jesus, amém? Como é bom, né? Estar juntos aqui, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Declarando que Ele é bom. Que não há nada igual à sua beleza, à sua majestade, à sua soberania. Se passa os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez.
Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória e achei o Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória e achei o Filho. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai é Cristo, Cristo. Obrigado, Deus. Sabemos que há tantas coisas que ainda temos que aprender
como diz aqui a letra, uma beleza que talvez não só conhecemos ainda, porque o Senhor é perfeito demais. Cristo, 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 beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Vamos aprender essa parte aí, igreja? Vamos, Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Senhor, me leva no mais profundo da intimidade contigo, Deus. Pai, eu quero sair do nível raso. Eu quero aprender mais de Ti, eu quero aprender mais de Ti, Senhor, na minha vida, Deus. Não me conformo, Pai, com o nível raso, Senhor. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi? Qual a beleza que existe em Ti, eu ainda não vi. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, passe entre nós, Espírito Santo de Deus, passe entre nós, para a Tua bondade sobre nossas vidas, Pai, é maior, Pai. Eu te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos lá, todo mundo junto? És fiel? És fiel em todo tempo. Vamos lá, igreja. Todo tempo Tu és com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fogo
És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel. Seu Jesus, amém? Aleluia! Poder sentar, igreja, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Agradecemos-te, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta manhã nós vamos estar ministrando uma palavra de um contexto do Velho Testamento, um contexto que mostra algumas coisas que nós podemos aprender e também continuar aplicando. Quando Deus falou comigo sobre esse assunto, sobre essa passagem, também me trouxe a memória de que no agir dele por nós e que sempre está cuidando, mas que nós também precisamos perceber que temos inimigos. A nossa vida sempre é o alvo de Deus, mas tem pessoas ou tem poderes das trevas que têm como alvo tentar destruir a nossa fé. Nós olhando um pouquinho assim para trás, meus irmãos, veja, nós estamos agora praticamente 5 anos depois da pandemia. Você passou pela pandemia, você pode dizer glória a Deus. O tempo da pandemia, meus irmãos, foi um tempo que mexeu com pessoas, com famílias, com o mundo inteiro, com o sistema, com o governo, e mostrando que um inimigo invisível pode fazer um estrago terrível, e fez. Naqueles dias, quando nós estávamos aqui, jovens, só nós, eu e eles ali, fazendo os cultos online, e a gente fica pensando, já passou, e hoje? Será que não tem outros inimigos? Certamente tem. E eu quero nessa manhã, meus irmãos, que nós possamos, já vimos algumas coisas aqui faladas que vai dizer respeito a isso, mostrar que nós temos muitas condições de poder viver a nossa fé. Mas o inimigo das nossas vidas, o alvo dele, primeiro é afetar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança.
Porque se ele conseguir fazer isso, a pessoa desmorona. E nós temos muitas pessoas, infelizmente, que um dia estavam firmes e hoje não estão, porque naqueles tempos deixaram de congregar, deixaram de estar nessa casa ou nas casas de orações. Por isso a importância de nós estarmos sempre presentes nos cultos, ouvindo a palavra, porque a palavra nos dá o norte, a palavra nos dá a direção, mas a palavra também nos exorta naquilo que muitas vezes estamos vivendo e que nós não percebemos. Você sabe que os inimigos espirituais você não enxerga, mas você percebe quando as coisas estão acontecendo. Nós já lidamos com isso tantas vezes, com pessoas que estavam doentes, possessas do espírito maligno. E como é triste, meus irmãos, como é triste. O texto é um pouco longo, por isso eu vou pontuar o texto, desde o princípio, para a gente poder ir caminhando. Então, eu estou ministrando isso, e sempre que Deus fala comigo, eu digo: Deus, o que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a igreja do Senhor? A maior responsabilidade que o ser humano tem é ministrar a palavra de Deus. Precisa estar muito sensível. E o Senhor falou comigo de várias maneiras. E eu quero que você, então, por favor, fique em pé mais uma vez. E eu quero fazer uma oração, porque dependo totalmente da direção, da unção de Deus, do Espírito, para ministrar as nossas vidas. Pai amado, obrigado, Senhor, pelos momentos aqui já do louvor, verdades da palavra, verdades da Tua graça. De fato, precisamos conhecer cada dia mais, Senhor Jesus. E agora a Tua palavra que vai vir sobre os nossos corações, ministra-nos a cada um dos irmãos, os jovens, as famílias, as crianças que estão estudando agora também. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Fica em pé ainda, meus irmãos. Eu vou ler só a primeira parte aqui, depois a gente vai continuar. Mas isso vai estar lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 12, para nós começarmos aqui o que Deus tem para nós. Ele está ministrando uma oração, o rei Josafá. E a última parte, ele fala assim, desse versículo 12: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Fala comigo: os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Amém. Você pode sentar-se. O que acontece aqui, meus irmãos? Josafá, rei Josafá, o quarto rei de Judá. Isso aconteceu, sabe que as datas, os anos são aproximados, não há uma exatidão, vai ser em 874, antes do Senhor Jesus. Esse rei, antes dessa parte aqui, ele foi repreendido e orientado para conduzir a nação e conduzir o povo nos caminhos de Deus. E ele fez isso depois de que recebeu essa orientação. E ao final do capítulo 19, que vai concluir, entra então agora o capítulo 20, que diz assim: depois disso veio filhos de Moabe e filhos de Amon, ou seja, os inimigos de Judá, do povo de Israel, que eram muito próximos ali das divisas. E vai falar assim: olha, vieram alguns e avisaram então Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar da Síria. Uma grande multidão. E aqui é já para pensar sobre isso. A palavra de Deus em Efésios fala que nossa batalha não é contra o ser humano. A nossa batalha é contra potestades, poderes da maldade no mundo espiritual. E muitas vezes, se o crente não estiver na vida de oração, na vida de estudar a palavra, na vida de servir, congregar, que ele fica desapercebido. Essa é a palavra, desapercebido. E aí, os inimigos estão aí, vão estar cada dia, cada instante.
Mas graças a Deus que nós temos meios que Deus nos deixou para lutar contra essas coisas, contra esses poderes. Uma delas que nós vamos estar ministrando daqui a pouquinho, mas já começando aqui. Veja que quando o rei recebeu essa informação, e parece que toda notícia que vem, que é triste, há uma reação em nossos sentimentos. Essa semana, de madrugada, eu estava começando a oração às 3 horas da manhã, e recebi pela primeira vez assim, um pedido na hora, que foi do Tiago, nosso irmão aqui. Pastor, estou no hospital, na UTI, tive um AVC. E ali orei com ele, mandamos, gravamos e estivemos em oração. Veja que uma notícia dessa mexe com a gente. Especialmente se você tem alguma ligação de irmão na fé, ou na sua família, se você recebe alguma notícia do seu filho, da sua filha, ou o pai, da mãe, qualquer tipo de notícia que você percebe risco, que vai correndo risco em relação à vida, o que acontece? Há uma alteração nas nossas emoções. Aconteceu isso com Josafá. Versículo 3 diz assim que ele buscou o Senhor, mas antes disso, começa a frase dizendo assim: temeu Josafá. Temor, medo, pânico. E quando isso, o medo, ele tem muitas raízes que levam a cada um de nós ou as pessoas a uma situação de desespero. Quer dizer, ele tinha um exército, mas não era suficiente, ele tinha consciência que eles seriam todos sacrificados, mortos mesmo, pelos exércitos que estavam chegando. Então ele, primeira impressão, primeiro momento, é o temor a Deus. Então eu quero dizer para você, quando você vê uma situação que você percebe, e você percebe que isso está desestabilizando, é um temor que está acontecendo, temos alguma atitude aqui que ele faz. Diz então a palavra, versículo 3, pôs-se a buscar o Senhor. Pôs-se a buscar o Senhor. Então, o primeiro instrumento que nós temos, que os nossos olhos estejam postados no Senhor, seja fixo no Senhor, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para esse momento a nossa fé não ser abalada, apesar do temor, do medo, mas a nossa fé ser revigorada, e nós então buscamos um Deus que é vivo, um Deus do impossível, um Deus presente através do seu Espírito e que testifica com o nosso Espírito a sua presença. É o nosso Deus. E Ele faz isso. Mas aí Ele faz o que mais, meus irmãos? Ele vai apregoar, Ele vai fazer uma busca a todos de jejum em todo Judá. Ou seja, em todos aqueles que Ele tinha a responsabilidade. Convoca a todos. E quero dizer para você, pai, mãe, quando tem uma situação, seja ela qual for na família, situação que você sabe que é risco, que é perigo, convoque a família. Fizemos isso tantas vezes e fazemos. Cada situação convocamos uns aos outros e oramos. E a igreja é essa família que não pode andar dividida, que é a família que precisa estar conectadas, como foi pregado aqui domingo, uns com os outros. Porque todos nós, meus irmãos, se tiver alguém aqui que não tiver problema, eu digo para você, você está no lugar errado. Você não está aqui, não é possível. Porque todos nós temos batalhas, todos nós temos situações, ou seja, enfermidade, ou seja, relacionamentos, ou seja, financeiro, todos nós temos. E precisamos então, diante do Senhor, buscar nele, porque dele vem a nossa vitória. O inimigo tenta de todos os meios trazer com que o teu pensamento, as tuas forças, a tua fé centralize naquelas coisas secundárias. Mas nesse momento então, é a nossa fé que vai estar no Senhor Jesus. Amém? Agora, temor a Deus é um princípio. Então, aqui tem princípio. Por isso que uma pessoa
que ainda não recebeu, não decidiu-se por Senhor Jesus, ela não tem temor. Ela não tem o temor ainda, porque se a pessoa tiver o temor a Deus, ela vai buscar a quem realmente pode salvar a minha vida, a minha alma da eternidade. Então, todos os inimigos que nós temos conhecimento, ou que não temos, que estão atuando nesse mundo terrível, é nada em relação à eternidade. É nada. Porque o maior perigo é alguém morrer sem a salvação em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa é uma primeira colocação. Esse rei toma essa decisão. Ajunta então todo Judá para buscar a Deus. E aí ele faz uma oração. Veja, eu vou ler essa oração para você perceber. Toda vez que nós oramos, e isso aconteceu comigo e acontece, que certamente você faz isso também. Quando você está orando, a gente se apega a alguma palavra, alguma promessa, traz a memória, porque o inimigo só é derrotado pela palavra. Amém, meus irmãos? Pela palavra. Então, quando você está passando por essa situação, é a palavra de Deus que vai fazer efeito. Vou ler essa oração, presta atenção, por favor. Olha aqui para mim, por favor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor. Olha esse detalhezinho, na casa do Senhor. E aí vai falar assim: disse: ó Deus, Deus de nossos pais, não és Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos de todos os povos, na tua mão há força e poder, não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão ao teu amigo para sempre? Habitaram nela, e nela está falando aqui do tempo que foi conquistada a terra, quando Josué entrou lá e conquistou, entraram e habitaram, etc. E lá no momento depois, quando é feito aquela construção do templo, tem uma oração. E ali vai dizer assim: se vier algum mal, nos sobrevier, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo, que leva o teu nome, Senhor. Clamaremos na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Louvado seja o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Sabe, quando você está orando, e quando eu estou orando, eu digo, paro de vez em quando, já lá eu falo: Senhor, obrigado, o Senhor está aqui comigo, o Senhor me ouve, o Senhor me atende, não porque eu mereço, mas porque a tua palavra diz isso. Louvado seja o Senhor Jesus. E diante disso, esse homem vai orando, vai colocando diante de Deus aqui, e vai dizer: olha, veja, Senhor, agora esse povo, esses homens de Amon, de Moabe, estão lá no monte Seir, cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito. Esses inimigos impediram, como muitas vezes faz isso conosco também. E agora nos dão o pago, ou seja, vem contra nós, lançar as nossas vidas. E aí o versículo diz então: ó nosso Deus, não nos julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Meus irmãos, quantas situações que você não sabe o que fazer. Essa semana eu tive uma situação, passei por isso também. E aí, depois que eu estava tentando resolver o assunto, eu pensei comigo: não orei ainda, vou orar sobre esse assunto. Aí orei sobre o assunto, depois voltei, aí Deus me deu a solução. Então, tem momentos, tem dias que você vai ter que tomar decisões. Puxa, mas se eu fizer isso, será que é da vontade de Deus? Será que vai dar certo? Então, tantas vezes você vai ter situações que você não vai saber o que fazer. Mas se você olhar para essa palavra e lembrar dessa palavra hoje, você vai ver o que aconteceu. Esse homem buscou o Senhor,
lembrou a palavra, as promessas de Deus, e em cima disso ele declara: não sei o que fazer, meu Deus, mas a minha fé, os meus olhos estão postados no Senhor Jesus. Quando você vai para Hebreus capítulo 12, vai falar assim: deixemos todo o embaraço, todo o pecado, tudo aquilo que de alguma maneira impede a nossa comunhão, e vamos estar olhando para o Senhor Jesus, olhando para o autor e salvador da nossa vida. Então eu digo para você nessa manhã: olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. Ele é o nosso socorro presente na angústia. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é o Deus eterno. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Salvador, Redentor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você tem isso, você tem essa convicção, pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E digo para você que está pela internet: não há outro caminho, só o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, ele disse, senão por mim. Então, seus olhos e os nossos olhos, irmãos, agora físicos, eles têm uma influência nos pensamentos, na mente, porque você hoje, todos nós, irmãos, nós temos assim uma enxurrada durante o dia de mensagens que vêm muitas vezes picotadas, que são alguns pontos só, para mostrar para a gente que, olha, essa é a verdade. Não, a verdade não. A verdade para mim está aqui. A verdade para nós está na palavra de Deus. Eu me firmo no que diz a palavra. Se está escrito, eu aceito. Se não está escrito e não está no contexto, também não podemos aceitar. Porque às vezes as pessoas aceitam coisas fora do contexto. Falando em olhar, você sabe que o povo lá de Israel, o povo estava na caminhada ainda, lá em Números, quem já leu a palavra lembra lá, Números capítulo 21, vai falar que o povo começou a murmurar, começou a reclamar. Quando a pessoa murmura, ela está chamando para si, dando condições para o inimigo chegar. Murmurar contra Moisés e contra Deus. E Deus então permitiu que serpentes começassem a morder o povo, a picar o povo. E aí, claro, nessa hora o povo fica em desespero, como muitas vezes acontece. E agora o que eu faço? Por favor, Deus, Deus misericórdia. Recorreram novamente agora a Moisés, e Deus fala para Moisés: levante uma haste e mande que olhe para essa haste, e todo aquele que olhar para essa haste vai ser curado. E assim o povo começou a olhar e ser curado. A nossa haste hoje é a cruz do Calvário. É a cruz do Calvário. Porque todo dia, meus irmãos, nós machucamos nosso Deus, ferimos o nosso Deus de alguma maneira, e precisamos olhar para o sacrifício que o Senhor Jesus teve por mim e por você, em nome do Senhor Jesus. Temos outros olhares. O Senhor Deus, agora em Isaías 45, 22, vai falar assim: é um momento também para o povo que está desorientado, e o povo que está ainda está na Babilônia. E Deus fala para eles assim: olhai para mim, olhem para mim e sereis salvos. Olha que Deus está falando comigo e com você. Olha para mim, Deus está dizendo. Não olha para aquelas coisas que você olha lá na internet, coisas que você sabe que são malignas. Olha para mim, diz o Senhor. Olha para mim, diz o Senhor. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Nós sabemos que hoje essa questão, meus irmãos, de tantas situações que as pessoas buscam como se fossem saídas. Não, a nossa saída é o Senhor Jesus. Então, nessa manhã eu quero colocar isso para nós todos aqui, para repensarmos essas questões. E vou aplicar isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos vencer o inimigo é através da fé, repreendendo e dizendo em nome do Senhor Jesus: eu sou do Senhor Jesus. Amém? Diga comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda e qualquer ação sobre a minha vida, sobre a minha família,
Porque eu sou do Senhor Jesus. Aleluia, sou do Senhor Jesus. Você pode aplaudir. Nós somos do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Os nossos olhos estão postos no Senhor. E como que isso acontece? Pela perseverança, pela continuidade cada dia na vida de oração, pela continuidade cada dia na leitura da palavra de Deus. Quando você está aplicando isso e fazendo, os seus olhos com certeza estão aplicando. E nós vamos vencendo e vivendo, segundo a palavra de Deus. Então, depois que ele faz essa oração, diz a palavra que todo Judá, versículo 13, estava de pé perante o Senhor. Veja bem, em posição de pé, meus irmãos. O crente precisa estar de pé. Sabe como é que o crente fica de pé? De joelho. De joelho. Quando você está de joelho, na verdade, o inimigo fala, não vou nem tocar, esse aqui está de pé diante do Deus vivo. Então, ele pôs o povo em pé, diz a palavra, e aí crianças, mulheres, filhos, toda a família, toda a família, toda a família. Se você tem alguém na sua família que ainda não tem essa esperança, essa convicção de fé, vamos lutar por eles, vamos lutar, vamos orar por essa família. E aí diz a palavra, então, versículo, veio o Espírito do Senhor. Que nessa manhã, o Espírito do Senhor venha novamente. Trazer essa convicção, essa renovação que nos dá condições. E quando o Espírito vem, diz a palavra, que ele fala, então, essa mensagem de Deus. Não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia! A peleja não é sua, é de Deus. O Senhor é por nós. Deus é por nós. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Não temais. Amanhã vocês vão descer contra eles, irmãos. Não tem como. Deus é por nós, mas nós temos que ir de encontro. Como é que vamos de encontro, pastor? Olha, eu te digo o seguinte, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na padaria, lá no comércio, como é que está indo de encontro? Porque tem pessoas que precisam de uma palavra, de um abraço, pessoas que precisam de cura. Nós estamos andando com a pastora de vez em quando em todas as situações aí, e cada dia as pessoas vão se abrindo, vão abrindo o coração, meus irmãos, o que tem de gente doente da alma, do espírito e do corpo. Então, mas nós vamos contra, nós vamos lá, não é nós que fazemos, mas a gente vai de encontro, e aí o Espírito de Deus vai agir, e Deus vai fazer para quê? Vai dizer, como eu já falei aqui para o Léo agora há pouco, manda louvar a Deus. Não é que só a questão do cântico, o louvar a Deus é quando a pessoa olha nos seus olhos e vê, tem algo diferente nessa vida. Louvar a Deus é quando a pessoa vê o testemunho, um caráter, uma firmeza espiritual. Então você vai de encontro, e diz que quando vai de encontro, vai acontecer algo extraordinário. Quando começaram a cantar, versículo então, agora 22, diz a palavra, deram louvor, e Deus pôs uma emboscada contra aqueles homens, e todos foram desbaratados. E ao final de tudo esse capítulo, sabe o que diz? O reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso. A minha paz vos dou, diz o Senhor Jesus. A minha paz. Então, para tudo isso, se os seus olhos estão postados em Deus, através da oração, da fidelidade, pode ter certeza, amanhã quando você for de encontro, você vai ser usado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Falo isso aqui também para aquelas pessoas que de repente estão doentes, alguém que está no hospital, alguém que está no carro, que está em casa. Olhe para o Senhor Jesus, porque só Ele pode transformar essa dor, essa tristeza e perdoar os seus pecados em nome de Jesus. Amém e amém.